Olá, meu nome é Dr. Alexandre Isabel Rossi. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é como abordar o aumento de pelos nas mulheres, se isso é uma coisa importante ou não. Primeiro a gente tem que definir o que é o aumento de pelos. Então a gente tem duas definições em relação a isso. A primeira é hipertricose, é um termo meio difícil, mas que significa o quê? O aumento de pelos em regiões que não têm resposta à variação de hormônios masculinos. Então, em regiões normais na mulher, como por exemplo, perto aqui das orelhas, enfim, dependendo do fator racial, étnico, pode acontecer. E outro termo é o hirsutismo. Hirsutismo é o aumento anormal dos pelos em regiões que respondem à variação dos hormônios masculinos. Então, para a gente diferenciar isso, a gente tem uma quantificação e avaliação desses pelos, que é feito através de um índice que se chama Ferriman-Gawey. E quais são as regiões onde a mulher não deve ter aumento dos pelos? Principalmente no buço, mento, linha mediana do tórax, em cima do umbigo, abaixo do umbigo, a parte lombar, raiz das coxas, os braços e a parte dorsal, além da parte lombar também. Então nós damos notas de 0 a 3. E mulheres que têm nota acima de 6 ou 8, dependendo do seu tipo racial, são mulheres que têm hirsutismo, que têm aumento de pelos. Então elas devem ser investigadas sim. Um perfil de hormônios masculinos deve ser pedido para ter uma avaliação, um diagnóstico e um eventual tratamento, quer seja com medicamentos ou com tratamento estético que pode ser feito inclusive de forma conjunta com o dermatologista. Mas eu queria detalhar ainda um pouquinho melhor em relação a esse assunto, algumas coisas, principalmente dúvidas de consultório. A menopausa, ela necessariamente implica num aumento de pelos na mulher? Na verdade não, mas o que acontece? Na menopausa ocorre diminuição da produção de hormônios femininos, mas a produção dos hormônios masculinos ela continua constante. Então, as mulheres nessa fase, elas podem ter sim um aumento de pelos, principalmente na região do mento, buço, enfim, e que é uma coisa normal, mas isso desde que não ocorra um exagero. Até algumas mulheres nessa fase que podem apresentar queda de cabelo, até com uma tendência à calvície, à alopécia. Então, nesse sentido, a gente tem que abordar, sim, caso esteja ocorrendo algum sintoma mais exagerado, e buscar um tratamento. O tratamento para o aumento de pelos, ele pode ser feito com medicamentos, e nesse sentido o ginecologista geralmente tem uma boa experiência. Então, desde anticoncepcionais, hormonais, até medicamentos que agem na conversão da forma inativa para a forma ativa do hormônio masculino. E, associado a isso, também o tratamento com dermatologista se faz importante, até com aplicação com laser, enfim, para destruir a raiz do pelo, e aí, isso, nesse sentido, a estética acaba melhorando muito. Então, se porventura ocorrer algum tipo de dúvida nesse sentido, é importante que se procure o ginecologista sim, para tirar as dúvidas e eventualmente buscar um bom tratamento nesse sentido.